Olá, amados irmãos em Cristo, espero que todos estejam bem, amando e servindo a Cristo, mesmo nesses tempos de dificuldades pelos quais nós estamos passando. Estou sentindo muita saudade de vocês. Eu gostaria de que nós refletíssemos juntos a respeito de como as dificuldades elas podem influenciar as nossas vidas, como é que elas podem afetar as nossas vidas. E para isso, eu queria que vocês lessem comigo um texto que está no capítulo 5 de Êxodo. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 23. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: Fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis os vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Vamos recapitular algumas coisas para nós podermos situar esse texto. Israel era escravo do Egito já há mais de 400 anos. Mas Deus, na sua bondade, ouviu a Israel, ouviu a aflição do seu povo, ouviu a opressão sob a qual eles estavam e chamou a Moisés para libertar o seu povo do cativeiro. Moisés vem, encontra com seu irmão Arão e os dois juntos vão até Israel para dar as boas novas de libertação para o povo de Israel. E a Bíblia diz que quando eles ouviram sobre a libertação que Deus estava prometendo, eles se alegraram, adoraram a Deus por causa disso. Então eles estavam alegres porque Deus tinha voltado seus olhos para eles. Então, depois disso, Moisés e Arão vão até Faraó. Lá eles pedem a Faraó que deixe o povo ir para que eles possam adorar a Deus. E Faraó, como o rei despótico e tirânico que era, não ouviu o clamor de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele blasfemou contra Deus e impôs um jugo muito mais pesado ao povo de Israel. Depois de algum tempo, sem poder mais aguentar aquele jugo, os superintendentes, os supervisores do trabalho de Israel, os próprios israelitas que supervisionavam o povo, foram até Faraó para pedir que ele tornasse mais leve aquele jugo, que eles não estavam mais suportando. E aí nós chegamos no texto que nós lemos, né, versículo 15 do capítulo 5 de Êxodo. E aí nós vemos aqui que a dificuldade ela aparece em 3 estágios nas nossas vidas, né? E em primeiro lugar vem a dificuldade em si, é o que o texto vai falar dos versículos 15 até o 19, onde os capatazes de Israel vão falar com o Faraó e ele não os ouve, ele não dá ouvidos ao seu clamor. E aí lá ele diz para eles que eles terão que encontrar a palha, mesmo que o local seja longe, eles tenham que andar mais, tenham que trabalhar mais horas por dia, eles mesmos teriam que encontrar a palha. Ele diz que eles não deveriam ficar mais ociosos e pensando em liberdade, pensando em ser livres, e que eles ainda teriam que dar o mesmo número de tijolos que eles davam antes de fazer isso. Ou seja, o seu trabalho aumentaria, mas eles ainda teriam que dar a mesma produção de antes, nada seria reduzido. E os filhos de Israel se viram oprimidos mais ainda, sentindo o peso maior da carga que era colocada sobre eles.
né? Israel, ele foi afligido com açoites, trabalho, com um governante despótico que não se importava com eles, não se importava com o seu bem-estar. Mas nós hoje, especialmente nesses dias de reclusão que nós estamos passando, também temos sido afligidos com várias coisas, né? Temos sido afligidos pela doença, nós temos sido afligidos pela reclusão, porque não podemos estar próximo dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, porque nós não estamos podendo nos congregar como igreja, né? E nós estamos sendo afligidos nos nossos negócios, tendo dificuldades nos nossos negócios. E provavelmente também estamos sendo afligidos com a ansiedade, por não sabermos como tudo isso vai terminar. O pecado, o inimigo e o mal desse mundo caído, ele sempre nos afligiu, ele sempre afligiu os filhos de Deus e continuará a nos afligir. E isso não deveria ser surpresa para nós, né? O nosso Senhor, ele já nos alertou sobre isso. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflições. Então não é surpresa que nós somos afligidos no mundo, não é surpresa que esse mundo mal, ele vai nos afligir, especialmente aqueles que são filhos de Deus, serão afligidos pela maldade desse mundo, né? O Salmo diz que muitas são as aflições dos justos. Mas quando Jesus fala que que no mundo nós teremos aflições, ele não termina aí, ele também nos faz uma afirmação que deveria nos dar esperança. Ele continua o versículo dizendo: tende bom ânimo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa promessa ela deve alegrar e dar esperança ao nosso coração, que mesmo no meio da aflição, assim como Cristo venceu o mundo, nós também venceremos o mundo e venceremos a aflição desse mundo. Mas junto com as dificuldades que nos afligem, tem outra coisa que ela também gera em nós. A dificuldade ela acaba gerando em nós o desânimo. Isso aconteceu com os filhos de Israel quando enfrentaram essa dificuldade. Nos versículos 20 e 21 diz: quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então, junto com a dificuldade, frequentemente vem o desânimo, né? O desânimo ele vem seguindo a dificuldade frequentemente. E os israelitas que creram e se alegraram na promessa de libertação, eles agora estavam com medo de morrer, eles estavam desanimados até da própria vida, reclamando com aqueles que tinham sido enviados para libertá-los do cativeiro. E aí eles dizem para Moisés e Arão: vocês deram motivo para que Faraó nos tirasse a vida, para que nós fôssemos mortos por Faraó. Agora ele tem justificativa para nos matar. Então o desânimo ele pode acompanhar a dificuldade e geralmente é isso que acontece. E nós hoje, nessa realidade de reclusão, de isolamento social, também podemos ser tentados a nos desanimar. A falta de termos os irmãos para nos encorajarem, a falta de termos o encorajamento dos irmãos, o fato de nós não podermos nos congregar, como é uma característica marcante da Igreja de Cristo. Tudo isso pode nos fazer desanimar. Tudo isso pode tentar nos desencorajar. Mas, embora tudo isso possa tentar nos desanimar, nós temos que lembrar da palavra de Deus que diz: nós podemos estar perplexos, porém nunca desanimados. Lá em 2 Coríntios 4, 8 e 11, Paulo, falando também de um tempo de desânimo no seu ministério, um tempo desanimador do seu ministério, um tempo onde as circunstâncias não eram boas. No capítulo 4, a partir do versículo 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós, em nossa carne mortal. Então, irmãos, assim como nós somos afligidos e mortos por causa de Cristo, nós também viveremos mediante a vida de Cristo. E, por fim, junto com o desânimo, a dificuldade traz também as dúvidas. As dúvidas são carregadas aí pela dificuldade, pelo desânimo, o desânimo que chega até nós. Isso aconteceu com os israelitas. Nos versículos 22 e 23, diz assim: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então, no fim, até Moisés foi levado ao desânimo, e esse desânimo acabou se tornando em dúvida. Ele acabou duvidando das promessas de Deus para o seu povo. Ele não estava vendo o livramento, ele não estava vendo o povo sendo liberto do cativeiro, como Deus havia dito. Pelo contrário, ele estava vendo mais e mais opressão. Ele estava vendo que os israelitas estavam sendo cada vez mais afligidos pela maldade de Faraó. E isso fez a fé dele fraquejar. E o mesmo pode acontecer conosco, irmãos. Nesses dias de dificuldade, nesses dias de isolamento que nós estamos passando, os dias vão passando, nós não vemos uma solução para o problema e nós começamos a duvidar, começamos a pensar, será que é isso mesmo? E começamos a nos perguntar, será que Deus tem mesmo algum propósito nisso tudo? Será que Deus se importa mesmo com tudo que está acontecendo? Será que Deus se importa comigo? Então, todas essas dúvidas elas podem vir à nossa mente. Mas eu gostaria de animar os irmãos lendo o primeiro verso do capítulo 6, que vem logo depois do capítulo 6 de Êxodo, que vem logo depois do texto que nós estamos lendo. Como o Senhor respondeu aos questionamentos de Moisés. Ele disse: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, por mão poderosa os lançará fora da sua terra. E aqui Deus, ele não só reafirma a promessa de libertar o povo, ele não só diz para Moisés que ele vai fazer tudo aquilo que ele disse que ia fazer, como ele realmente começa a agir no meio do povo. É aqui onde Moisés começa a mostrar as maravilhas para Faraó, é aqui onde Deus começa a fazer milagres, onde as pragas caem sobre o Egito e, no fim, onde é aqui que começa a libertação do povo, quando o povo é realmente liberto da escravidão e ruma para a terra prometida. Então, irmãos, nós podemos sempre ter esperança, nós podemos sempre confiar nas promessas do Senhor, sempre confiar que Ele está conosco. O Senhor, Ele nunca nos desampara, Ele nunca muda os seus planos com relação a nós. Ele sempre teve o plano e levará adiante o plano de nos tornar a semelhança do seu Filho. E é isso que Ele está fazendo em meio a tudo isso que vem acontecendo. É assim que Ele está nos transformando a imagem do seu Filho. É assim que Ele está nos fazendo crescer em santidade para sermos como o seu Filho é. E no fim, Ele será glorificado na sua igreja. E o nome dele será exaltado entre todas as nações. Que o Senhor nos abençoe. Até mais.